Não encontro explicação, não entendo o porquê. Como pode um pecador receber a graça que vem de Deus, mesmo sem merecer? Sinto as bênçãos em meu viver. Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama, estende as suas mãos, dá proteção, Ele me abraça, não há razão. Não encontro explicação, não entendo o porquê. Minhas decisões, meu ser, sempre ferem as vontades de Deus, mesmo sem merecer. Sinto as bênçãos em meu viver. Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama, estende as suas mãos, dá proteção, Ele me abraça. Não há razão. Mesmo fraco e sem força, eu sei que Deus me enviará tua força e poder. E até mesmo que hesite a minha fé, o meu Deus nunca irá me abandonar. Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama, e as suas mãos dá proteção, Ele me abraça. Não há razão. Amém. Nesta noite temos a oportunidade de receber aqui o nosso querido pastor Fred. O pastor Fred, ele mora em São José, tem dedicado os seus últimos anos do ministério ali na Novo Tempo, né, pastor? Experiências é o que não faltam ali a cada dia ali na Novo Tempo. E hoje ele está aqui conosco e irá compartilhar a palavra de Deus com cada um de nós. Seja bem-vindo mais uma vez, pastor. Quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, agradeço o convite. Estamos já ali na Novo Tempo há alguns anos e realmente a gente tem adquirido e testemunhado algumas experiências de como Deus tem atuado. Poderia aqui compartilhar algumas delas, mas quem sabe numa outra ocasião. Me lembro de uma oportunidade
Isso aconteceu umas 2 semanas atrás, só para contar para vocês rapidamente. Recebi a ligação de uma senhora. Essa senhora ligava de Brasília e ela ligou para perguntar assim: pastor, nós podemos desejar a volta de Jesus? Existe na Bíblia alguma negativa ou alguma advertência contra aqueles que desejam a volta de Jesus? E aí então ela começou a descrever o motivo da pergunta dela. De madrugada ela começou a ter sonhos. E de madrugada ela percebeu que Deus estava falando para ela estudar o livro do Apocalipse. Ela não era adventista, não conhecia a igreja adventista, não conhecia Novo Tempo. Ela era afastada de uma igreja cristã, de uma igreja evangélica. Ela então, incomodada, decidiu voltar para a igreja, casada, com família. Voltou para a igreja, ela foi lá incomodar o pastor dela. Pastor, nós precisamos estudar o Apocalipse. E aí o pastor respondeu para ela: o Apocalipse já é um livro revelado, nós não precisamos mais estudá-lo. Ela não ficou satisfeita com a resposta. Incomodou, importunou o pastor e decidiu, por conta própria, fazer uma pesquisa na internet. Quando ela pesquisou no Google, quem que ela encontrou? Ela encontrou o pastor Arilton, Bíblia Fácil Apocalipse. Ela então assistiu toda a série Apocalipse. Ela baixou do YouTube, gravou em DVD, assistiu por 3 vezes a série do Apocalipse, descobriu a Novo Tempo, e em uma pregação na Novo Tempo ela ouviu dizer que para compreender bem o Apocalipse é preciso estudar Daniel. E ela então encontrou lá a Bíblia Fácil Daniel, baixou tudo para o seu DVD, e o que ela começou a fazer? Levar para a igreja dela as cópias dos DVDs do Apocalipse e a distribuir na igreja. Aí numa ocasião ela pregou sobre a volta de Jesus, e quando ela começou a descrever para mim a pregação dela, ela parecia uma adventista do 7º dia, né? Nós devemos amar a volta de Jesus, devemos nos preparar para nos encontrarmos com Jesus, porque Ele virá em breve. E então ela disse que o pastor foi, abordou-a e disse para ela que Deus tem uma maldição para aqueles que amam ou aqueles que desejam a volta de Jesus. Aí eu, irmã, Apocalipse 22, Jesus disse assim: venho sem demora, certamente venho sem demora. E João disse assim: amém, vem Senhor Jesus. João foi amaldiçoado? E ela ficou assim, fortalecida, e disse: pastor, onde tem uma igreja? Perdão, ela não perguntou. Ela já foi no site e descobriu onde tinha uma igreja adventista próximo à casa dela, e disse que faria-nos uma visita. Isso aconteceu umas 2 semanas atrás. Eu estou todo curioso para saber o desdobramento dessa história. Essa foi a mais recente, mas nós temos recebido essas e outras tantas histórias, como Deus tem agido na vida de milhares e milhares de pessoas. Este mesmo Deus também quer agir de forma poderosa na sua vida. Já tem agido. O fato de você estar aqui é uma evidência disso. Que Deus continue abençoando você. Eu também estou aqui por um milagre. Rapidamente, hoje teve um evento lá no CTA. Alguém foi lá? Então, eu cheguei tarde lá. Eu acabei me atrasando, a gente saiu de casa, eram umas 2h30. Eu consegui entrar lá dentro, era 4 da tarde. E aí, eu me esqueci, não da pregação, mas eu me esqueci que lá tinham 30.000 pessoas. Aí minha esposa falou: amor, a gente vai ter que ir embora, você tem que pregar hoje à noite. A minha cunhada estava lá também. E aí me bateu o desespero. Aquele fluxo de gente indo embora, Esquadrilha da Fumaça já havia acabado, e aí ia ter uma exibição do F5, do AMX e tal. E eu: amor, vamos encontrar a sua irmã, vou deixar você com ela e eu vou correr embora para casa. Mal cheguei, encontramos lá a irmã dela, e depois que já meio mundo tinha ido embora, eu começo a correr, né? O carro estava estacionado longe. Eu falei: eu não vou conseguir sair. Mas providencialmente eles abriram ali um atalho e eu consegui sair com o carro.
e deu tempo de chegar em casa, tomar banho, jantar e estar aqui, graças a Deus. Deus preparou isso, mas minha esposa não pôde vir conosco esta noite. Quero compartilhar com vocês uma das histórias bíblicas mais conhecidas. Deus nos ensina de diversas maneiras. A palavra de Deus deixou registrado, na palavra de Deus, Deus deixou registradas várias histórias que podem nos ajudar a fortalecer a nossa fé. Ele nos ensina preciosas lições espirituais e queremos, através dessa história, extrair algumas lições espirituais para a nossa vida. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A palavra de Deus aqui nos deixou registrado que a palavra de Deus neste episódio, ela tinha uma ordem, uma promessa e uma bênção. Não é isso? Deus disse: sai da tua terra, da terra da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Uma ordem. Sem explicação, sem maiores detalhes, era uma ordem. Segundo ponto, vem aqui a promessa: eu farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sê tu uma bênção. Através de ti serão benditas todas as famílias da terra. E aqui então a bênção de Deus. Muitas vezes nós queremos receber as bênçãos de Deus, mas nos esquecemos de que para recebermos as bênçãos de Deus, não porque Deus nos abençoa porque nós somos bons, ou porque temos um bom desempenho, ou porque merecemos. Não. Deus nos abençoa não por causa disso. Deus nos abençoa porque Ele deseja nos abençoar. Ele nos abençoa por sua graça, por sua bondade. Não porque uma pessoa merece e porque outra pessoa não merece. Pelo contrário, Ele abençoa todo mundo e deseja abençoar todo mundo. Essa bênção era para que, através de Abraão, todas as famílias da terra também fossem abençoadas. Mas muitas vezes, infelizmente, nós também na nossa vida pessoal, na nossa vida particular, estamos mais interessados em fazer uma troca com Deus, uma barganha com Deus, visando lucros, benefícios, vantagens, e com Deus não funciona assim. Agora, é claro, nós podemos ter a certeza absoluta de que Deus, Ele é fiel, e de que tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Agora, esta ordem era necessária ser acompanhada pela fé. Era necessário ter uma obediência. As promessas divinas, elas são cumpridas, e suas bênçãos, elas são recebidas apenas quando as ordens são seguidas. As pessoas em geral desejam receber as promessas sem obedecer às exigências. Entretanto, com Abraão foi diferente. Gênesis capítulo... Ok. Vou usar o projetor, pode ser? Vou pedir aqui para alguém ligar o monitor da frente. E a gente está com o monitor funcionando e vocês poderão acompanhar. Maravilha. Gênesis capítulo 12. Acho que não precisa. Eu consigo acompanhar lá. Não. Gênesis capítulo 12, versículo 4. Você pode acompanhar na sua Bíblia. A palavra de Deus nos diz assim: partiu, pois, Abraão
como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Queridos, uma coisa é você sair da sua casa e tentar se aventurar numa terra estrangeira quando você tem seus 20, 22, 23 anos de idade, 25, não é verdade? Sair de casa com 75 anos, depois que você já se estabeleceu, depois que você criou raízes, sair com 75 anos de idade para um lugar que você não conhece. Em uma revelação anterior, Deus já havia dito, você vai para a terra de Canaã. Mas o texto aqui diz assim, para a terra que te mostrarei. Em outras palavras, a partir daquele momento, se Abraão obedecesse a Deus, ele teria que ter a consciência de quem dirigiria seus passos era Deus. Em todos os lugares que ele fosse, cada passo, ele tinha que ter a percepção de que Deus o estava dirigindo. Essa era a lição. Eu me lembro quando eu saí de casa para estudar no internato. Eu tinha 15 anos de idade, 14 para 15 anos. Difícil, claro, ficar longe do pai, da mãe, né, do carinho, do conforto, do cuidado da mãe. Tinha roupa lavada, comida, tinha ali o conforto, o carinho. Mas foi uma bênção para a minha vida, uma bênção tremenda. Fiz grandes amigos, fui para o NASP, fiz teologia e decidi interromper o curso por 2 anos para estudar lá nos Estados Unidos. E fui com 22 anos de idade para os Estados Unidos. Fiquei 2 anos lá. E não é fácil enfrentar uma cultura diferente, uma língua diferente, comida diferente, clima diferente, desafios diferentes. Era uma vida diferente, mas eu era novo. Ainda sou novo, mas eu era mais novo. E uma coisa é você encarar esses desafios quando você tem essa idade, e agora ter que encarar esse desafio quando você tem 75 anos de idade. Foi assim que aconteceu com Abraão. Você vai sair, e eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão tinha filhos? Não tinha filhos. Abraão era novo para ter filhos? Sua esposa era nova para ter filhos? Também não. Mas foi assim que aconteceu. Abraão, ele saiu de Ur dos Caldeus e foi para a região de Harã. Essa viagem foi uma viagem longa, mas foi uma viagem feita em 2 etapas, né? A viagem que ele foi para Canaã foi uma viagem em 2 etapas. Ele foi para Harã e lá permaneceu até a morte de seu pai. Agora, uma coisa interessante, queridos. O chamado de Deus exigiu que Abraão rompesse completamente com o passado. Ele não só teve de sair da terra dos 2 rios, a Mesopotâmia, onde estavam situadas tanto Ur quanto Harã, mas também teve que renunciar aos laços familiares e até a casa de seu pai para nunca mais voltar às pessoas de seu próprio sangue. Esse foi um severo teste para Abraão. Foi assim que aconteceu. Estudando um pouquinho sobre Ur, sobre Harã, eram cidades grandes, eram cidades modernas, obviamente para aquele tempo. A Bíblia diz que a família dele, seus pais, a família dele estava envolvida, né, na idolatria, eram idólatras, e Deus chamou Abraão para que fosse para uma terra distante. E Abraão, ele simplesmente obedeceu a Deus. Agora, é um lance aqui interessante. Vamos analisar aqui Gênesis capítulo 2, verso 12, verso 2. De ti farei uma grande nação. Como é que Abraão entendeu a palavra grande? Como Abraão entendeu a palavra grande? Era grande em influência? Era grande em poder? Ou era grande numericamente? Como é que foi que Abraão entendeu isso daí? Como é que foi que ele entendeu? A palavra de Deus nos diz que Abraão creu. Ele acreditou. E o verso 5 diz: partiram para a terra de Canaã.
e lá chegaram. Então eu quero mostrar no mapa para vocês, né? Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. No mapa ali à direita você vê Ur dos Caldeus. Deus chamou Abraão, ele estava em Ur dos Caldeus. Você vai sair, né, da tua terra e você vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele subiu e foi até Arã, Padã Arã, lá em cima no topo. E lá ele permaneceu até a morte de seu pai. Seu pai morreu, então ele prosseguiu viagem. Você vê ali aquela linha vermelha, é a rota que Abraão fez. A Bíblia descreve essa rota e, portanto, é possível você refazer essa rota. De Ur dos Caldeus, ele foi até o Egito e depois voltou para ali Canaã, ali a região do Mar da Galileia, Siquém, Betel. Toda a viagem dele, de Ur dos Caldeus até o Egito e depois até ali a região do Mar da Galileia, região da Galileia, ele percorreu 2.400 quilômetros. Agora pare para pensar aqui comigo, veja o verso 5, olha aqui para mim, verso 5, leia comigo. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. A Bíblia aqui diz que Abraão ele saiu com vários que ali lhe foram acrescentados em Harã. Abraão era um homem muito rico, e a riqueza naquela época ela não era medida pela moeda, pelo dinheiro, né? Era medido pelo gado que a pessoa tinha. Abraão era um homem que possuía muitos rebanhos, muitos rebanhos. Embora não tivesse nenhum filho, nenhum herdeiro, ele possuía muitos servos, muitos servos. Eu queria apenas destacar um ponto importante aqui. Às vezes donos de empresas grandes, multinacionais, que comandam aí 1.000 funcionários, 1.500 funcionários, 2.000 funcionários, em um tempo de crise eles ficam preocupados. Imagina ter que demitir, por exemplo, 1.000 funcionários, 500 funcionários, quantas famílias não são atingidas? Ele, de certa maneira, é responsável, né, para manter essas famílias, e com Abraão não era diferente. Ele sentia o peso da sua responsabilidade por ter de comandar, de prover. Ele era o cabeça daquele grupo de pessoas. E com Abraão não foi diferente. As pessoas decidiram ir com Abraão, decidiram se sujeitar a essa aventura. Era uma coisa desconhecida, totalmente desconhecida. Era uma viagem desconhecida. Eles não sabiam o que viria pela frente. Deveriam confiar em Deus. Mas Abraão era um homem tão temente a Deus, tão fiel, tão obediente a Deus, que os seus servos olhavam para Abraão e viam nele um exemplo de fé, de dedicação ao Deus a quem ele servia. E decidiram ir com ele. É o que nos diz a palavra de Deus, inclusive seu sobrinho Ló. Aí está então o mapa, né? Se Abraão esperava ser conduzido a uma terra despovoada, cujas pastagens ele não teria de partilhar com outros, estava enganado. Queridos, como eu mencionei, Abraão era um homem rico. Ele possuía muitos gados, muito gado, muito gado. Se ele pensava que iria para uma terra despovoada, ele estava enganado, porque a Bíblia diz assim, no verso 6. Veja aí comigo, verso 6. Em vez de férteis pastagens, ele encontraria uma terra cheia de florestas e montanhas. E no verso 6 diz assim: atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam a terra. Então, olha só, iria para um lugar desconhecido, uma viagem desconhecida, e ele teria que dividir as pastagens com os habitantes daquela terra. E os habitantes daquela terra eram os cananeus.
era uma religião degradada, era uma cultura completamente diferente da dele, era um ambiente totalmente diferente, ele teria que depender exclusivamente de Deus. Então aí o verso 6, né? Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Só que diante desse cenário tão desencorajador, Abraão recebe uma bênção. Deus, ele se apresenta para Abraão, ele se manifesta para Abraão e traz a seguinte mensagem: apareceu o Senhor a Abraão, Gênesis 12, verso 7, e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Queridos, antes de Deus se revelar a Abraão, nesta ocasião, Abraão já tinha obedecido, já tinha dado um passo de fé. E diante de um cenário tão difícil, talvez desencorajador, Deus ele aparece para encorajar, para animar e para fortalecer a confiança de Abraão. E Abraão continua então a sua jornada. Agora, essa frase eu extraí do comentário bíblico adventista. O texto diz: vendo-se como um estranho, Abraão não podia considerar a terra como sua e realmente tomar posse dela. Ele podia fazer isso somente pela fé. A terra não era dele. A terra já tinha dono. Mas Deus lhe havia prometido: esta terra eu darei a você e à tua posteridade. Abraão estava ali. Como que ele iria tomar posse daquela terra? Ele era sozinho. Ele tinha ali os seus servos, mas numericamente eles eram muito pequenos. Mas Deus havia prometido: esta terra eu darei à tua posteridade. Esta terra será a terra da tua posteridade. E Abraão confiou e acreditou. Ele tomou posse daquela promessa pela fé. Queridos, Deus nos revela preciosas lições também por meio de tipologias. O tipo é sempre menor do que o antitipo. O tipo sempre aponta para algo maior, mais grandioso. Vou dar um exemplo simples. O cordeiro. O cordeiro era um tipo de Cristo. O antitítipo era o próprio Cristo. O cordeiro era um animalzinho. O sangue de um animalzinho não perdoava, não tinha poder expiatório, mas era a fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tipologicamente nós podemos tirar a seguinte lição dessa história: nós também estamos caminhando. Talvez a nossa caminhada seja, talvez não, eu tenho certeza, na nossa caminhada, no nosso trajeto há muitas incertezas. O caminho é desconhecido, nós não conhecemos o dia de amanhã e nós precisamos aprender a viver pela fé. A Bíblia diz: o justo viverá por fé. A nossa herança, ela é um resultado de nós confiarmos e dependermos em Deus, porque a promessa Ele já fez. E assim como Abraão, nós podemos tomar posse pela fé. Estamos aqui do lado de cá da eternidade. Divisamos, um novo céu, uma nova terra, mas ainda estamos do lado de cá. Portanto, tipologicamente, nós podemos aprender esta lição. A Bíblia diz em Hebreus 11, verso 9, se você puder abrir a sua Bíblia, ou se você quiser acompanhar lá no projetor, Hebreus capítulo 11, 9, a Bíblia diz assim, 11, verso 9: pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Que coisa incrível, queridos! Abraão peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. E a Bíblia diz assim, habitando em tendas. Abraão nunca teve nada contra ter casa própria. Mas aqui um dado curioso: Abraão nunca teve casa própria. Ele viveu de acordo
com a ordem de Deus, com a provisão de Deus, de acordo com o cuidado de Deus. O verso 13 diz assim: todos estes, falando de Abraão, Isaque e Jacó, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Queridos, nós também somos peregrinos. Nós estamos caminhando para a pátria superior, que é a pátria celeste. Nós caminhamos com este objetivo, não é verdade? Este é o nosso objetivo. E nós hoje podemos tomar posse da promessa de Deus pela fé. Precisamos confiar nele. E como é que eu posso confiar em Deus? Queridos, confiança é uma coisa que se desenvolve mediante intimidade, mediante conhecimento. Tem pessoas que você olha e de pronto você olha para a pessoa e diz assim: nossa, essa pessoa ela transmite confiança. E às vezes a gente confia cegamente em algumas pessoas, não é verdade? Tem outras que ficam sempre com uma pulga atrás da orelha, são desconfiados, né? Infelizmente a gente vive num mundo de pecado e o ser humano realmente ele pode nos desapontar. Mas Deus nunca nos desapontará, porque Ele não falha, Ele é perfeito. E Ele deu provas suficientes de que Ele é digno de confiança, que Ele é sábio demais para errar. E portanto nós podemos acreditar, confiar e entregar os nossos caminhos ao Senhor. A Bíblia diz isso, né? Entrega os teus caminhos ao Senhor, e o mais Ele fará. E nós precisamos aprender a viver assim. Sabe, a palavra de Deus nos traz promessas maravilhosas, e as promessas estão relacionadas à posse da terra. A terra refere-se à promessa do reino messiânico, a promessa de uma vida eterna. E a Bíblia diz assim, em vários versos, vou ler alguns deles. Salmos 37:11, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Outro texto, Isaías 57:13, o que confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte. Outro texto, Isaías 60, verso 21, bonito esse texto. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos, por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Nós precisamos permitir que Deus faça a obra, que Ele transforme nosso coração, para que Ele nos ajude a confiarmos mais nele, mas nós precisamos confiar, precisamos nos relacionar com Ele, e essa confiança ela é desenvolvida mediante intimidade com Ele. Ele deu provas suficientes de que Ele é digno de confiança. Agora uma pergunta para reflexão: o que pode nos impedir de tomar posse da promessa? O que pode nos impedir? Bom, nós poderíamos aqui listar algumas coisas que poderiam nos impedir, mas eu vou mencionar apenas uma. Talvez pela essência do significado disso daqui. Às vezes a gente tem o costume de dizer que pecado é transgressão da lei. Não está errado, a Bíblia define assim. Realmente, pecado é transgressão da lei. Mas vou dar um exemplo aqui. Quando Adão e Eva pecaram, quando Eva comeu do fruto que não devia comer, qual foi o pecado de Eva? O pecado de Eva foi comer do fruto? Foi. Ela comeu do fruto, ela pecou, não tenha dúvida. Mas o pecado dela, o processo do pecado dela começou antes, quando ela deu ouvido à insinuação da serpente. E quando ela deu ouvido à insinuação da serpente, ela quis experimentar. Talvez a primeira cientista que existiu na Terra tenha sido Eva. Por quê? Porque o processo de experimentação, que é o processo científico, e não há nada de errado com o processo científico, né? Nada de errado com ele, mas ela desconfiou da palavra de Deus. Ela quis experimentar por si mesma de que realmente a coisa, será que Deus está escondendo alguma coisa de mim? Porque Deus disse,
no dia em que dele comeres, certamente morrerás. E a serpente disse para ela: não é bem assim. É que Deus sabe que no dia em que você dele comer, os seus olhos vão se abrir e você se tornará como Deus, conhecedora do bem e do mal. Ela desconfiou de Deus. Queridos, eu acho que uma coisa que a gente pode destacar aqui: Deus, ele não teme a morte. Sabe por quê? Porque ele venceu a morte, porque ele é vida. Mas se nós pudermos usar uma força de expressão, eu vou usar: Deus não teme a morte, porque ele é a vida, mas ele teme a nossa incredulidade. A nossa incredulidade. Sabe o que é que pode nos tirar e nos impedir de tomar posse dessa promessa? Vamos analisar rapidamente aqui a história do povo de Israel. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles deveriam marchar e deveriam possuir a terra prometida. Deus já havia revelado para Abraão, né? Os teus descendentes serão levados para o Egito e lá eles serão reduzidos à escravidão, né? Por 430 anos e tal. Mas depois disso, eles vão sair e vão tomar posse da terra prometida. E eles saíram e realmente estavam se dirigindo para Canaã. Mas de repente lá no deserto aconteceu um rebuliço. Eles se voltaram contra Moisés, se voltaram contra Deus. Não foi assim que aconteceu? E a palavra de Deus descreve lá em Hebreus capítulo 4. Abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Versículo 19 é o que está na tela, mas nós vamos ler um pouquinho antes. Perdão, 3, né? Ali está 4, mas é 3. O texto diz assim, verso 15 em diante: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar na terra prometida. Por quê? Por causa da incredulidade. Por causa da incredulidade, aquele povo permaneceu no deserto por quanto tempo? 40 anos. Queridos, nós sabemos pelas promessas bíblicas que Jesus vai voltar. Não sabemos quando. Entretanto, nós precisamos viver hoje preparados, porque nós não conhecemos o dia de amanhã, não é verdade? O amanhã é incerto para nós. Nós precisamos estar bem com Cristo hoje. Precisamos abrir as portas do nosso coração para o poder santificador de Sua palavra. Precisamos tomar posse das promessas de Deus pela fé. E Ele vai fazer a obra, porque aquele que começou a boa obra, diz a Bíblia, Ele há de completá-la. É a palavra de Deus. Sabe, eu quero compartilhar alguns textos com vocês para encerrar. Ciência do Bom Viver, página 473, nós temos o seguinte: nunca somos chamados a fazer um sacrifício real para Deus. Ele pede que lhe submetamos muitas coisas, mas fazendo, não abandonamos senão o que nos impediria na marcha para o céu. Mesmo quando chamados a abandonar coisas boas em si mesmas, podemos estar seguros de que Deus nos está assim preparando algum bem maior. Queridos, quando Deus pede para nós abandonarmos algumas coisas, é porque essas coisas poderiam ser um empecilho no nosso preparo para o céu. E às vezes Ele pode pedir que renunciemos coisas boas, porque Ele tem preparado coisas melhores para nós. Precisamos ter fé, precisamos confiar, precisamos dar ouvido à palavra de Deus e não às insinuações do diabo ou da serpente. Outro texto. Amados, esse texto é de
1 Pedro 4:12-13. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Queridos, às vezes a gente precisa aprender a confiar tanto em Deus e ter um coração agradecido mesmo diante de algumas experiências desagradáveis, tendo fé e confiança de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor, o que eu posso aprender com essa experiência? Preciso aprender a ter um coração grato a Deus, mesmo diante de algumas circunstâncias que nos pareçam ser desvantajosas. Precisamos confiar em Deus e ter um coração agradecido. Deus, ele tem poder para transformar aparentes desgraças em bênçãos na nossa vida. Ele tem esse poder e nós precisamos confiar em sua providência. Ciência do Bom Viver, página 479. Devemos depender de Deus, que nossa vida possa ser a simples realização de sua vontade. Confiando-lhe nossos caminhos, ele dirigirá os nossos passos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Provérbios 16 nos diz que Deus, ele confirma os passos do homem bom. Precisamos confiar em Deus, ele vai continuar guiando, dirigindo a sua vida. Mesmo quando você não entender a razão, os motivos de coisas que venham a acontecer, precisamos confiar em Deus. E por fim, página 479. Deus não conduz jamais seus filhos de maneira diferente da que eles escolheriam se pudessem ver o fim desde o princípio e discernir a glória do propósito que estão realizando como seus colaboradores. Queridos, em outras palavras, o texto está dizendo claramente que Deus jamais conduziria os nossos passos de uma maneira diferente que nós mesmos conduziríamos se nós pudéssemos ver o fim desde o princípio. Queridos, nós temos uma limitação, nós somos seres totalmente limitados, o pecado obscureceu a nossa mente, nós não somos oniscientes, mas Deus é. E por isso o profeta Isaías diz assim, que os pensamentos de Deus são mais altos, mais elevados do que os nossos pensamentos. Os propósitos dele são propósitos lindos para a nossa vida. Mesmo não compreendendo todos os motivos, nós precisamos ter uma fé semelhante à de Abraão. Abraão foi chamado por Deus: você vai sair da tua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu farei de ti uma grande nação. Sê tu uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A palavra de Deus nos diz que Deus deu essa ordem, fez uma promessa e tinha uma palavra de bênção para ele. Eu posso dizer isso para você também. Deus tem uma palavra de ordem, Deus tem uma promessa, mas Deus também tem uma bênção. E nós precisamos aprender a viver confiando em Deus. Queridos, Tiago 2,23, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Qual é a bênção, queridos? Bom, Abraão, ele foi justificado, não porque ele era bom, não porque ele tinha fé, no sentido de fé ser algo inerente à pessoa, ou de ser algo que a pessoa consegue desenvolver por si mesma, mas ele foi justificado porque ele creu, porque ele confiou, porque ele entregou. E essa bênção está disponível para todos nós. Se nós cremos também, nós receberemos a bênção da justificação. A justificação é sinônimo de perdão, de ser declarado justo, livre da condenação, salvo. Terminando, Gálatas 3:29, e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa.
Queridos, Deus não faz acepção de pessoas. Deus chamou Abraão. Abraão foi eleito. Mas Abraão não foi eleito tendo em vista a exclusão das outras pessoas. Na verdade, Abraão foi eleito para que por meio de Abraão pudesse vir o Messias. E por meio do Messias, todo mundo, todo o planeta, todas as pessoas da terra fossem abençoadas. A mesma terra que fora amaldiçoada por causa do pecado, agora por intermédio da descendência de Abraão, especialmente por meio de Cristo, todas as nações da terra seriam abençoadas. E se nós cremos em Cristo, nós também somos herdeiros, assim como Abraão era um herdeiro. Herdeiro da pátria celeste. Herdeiros da vida eterna. João 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, quem? Cristo. Todos quantos receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Precisamos crer, precisamos confiar. E o último texto, Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Queridos, é só mais um pouquinho. O que há de vir virá e não tardará. Que Deus te abençoe na sua caminhada rumo à Canaã celestial. Que você seja fortalecido, que sua fé seja fortalecida, que você aprenda a viver confiando na providência divina, mesmo sem entender muitas coisas. Mas no fim, pode ter certeza de que você será grandemente abençoado. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos colocar em pé e vamos falar com Deus. Bondoso Deus, nós te agradecemos por tua palavra, porque por intermédio dela temos a nossa fé fortalecida. Senhor, assim como no passado, teus servos viveram neste mundo, peregrinaram neste mundo, mas viveram pela fé, confiando em Ti, na esperança de uma vida eterna. E nós também, Pai, estamos aqui neste mundo como peregrinos. Muitas vezes nós temos uma tendência de criarmos raízes, mas nós não queremos, Pai, criar raízes neste mundo de pecado. Entendemos que somos embaixadores de Cristo. E entendemos que a nossa pátria é a pátria celeste. E por isso, Pai, pedimos que o Senhor nos ajude a tirar qualquer coisa da nossa vida que nos impeça de termos um relacionamento mais profundo contigo. Que o Senhor também nos ajude a abandonar qualquer obstáculo que venha nos impedir de conquistarmos a Canaã celeste. Talvez alguma coisa boa, Senhor, mas muitas vezes nós estamos cegados pelo pecado ou até mesmo pela nossa limitação provocada pela condição natural do pecado. E portanto rogamos que o teu Santo Espírito nos revele qual é a tua vontade. Que o Senhor revele para nós, Pai, os teus propósitos. Sabemos que tu tens um chamado para todos nós. E aqui, Pai, queremos nos colocar prontamente em tuas mãos para atender o teu chamado. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas. Se tivermos um coração incrédulo ou com dificuldade de crer e confiar em Ti, ó Senhor, pedimos que tenhas misericórdia de nós e que Tu nos ajudes a crer verdadeiramente e a vivermos como filhos, pois a Tua palavra nos diz que somos filhos, fomos comprados pelo Teu precioso sangue e por isso, Pai, somos herdeiros. Fortaleça-nos nessa verdade, dá-nos agora uma boa noite, acompanha-nos sob o Teu cuidado e proteção, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Amém.